Vamos iniciar o julgamento da pauta programada para as 14 horas, da sessão do dia 15 de outubro de 2020. Primeiro item da pauta, item 112, recorrente ARRA Desenvolvimento de Potenciais. Eu sou o relator. Iniciar o relatório, então. Um processo também de exclusão. Aqui, no caso, não é exclusão, é pedido de inclusão retroativa do Simples. O contribuinte, na inclusão do Simples, alegava desconhecer que sua exclusão anterior teria sido realizada em face da constatação do exercício de atividade econômica que vedava a opção pelo regime simplificado com efeitos a partir de 1º de fevereiro de 2002. Segundo ele, realizou todos os recolhimentos pelo Simples, desde a opção, tendo entregue as declarações de rendimento nesse regime. O despacho do Simples Federal, número 46 de 2008, deferiu parcialmente o pedido, somente a partir do ano calendário 2005. Então, está aqui, tem um despacho que ele analisa o pedido do contribuinte, diz que o resultado da pesquisa prévia automática acusou fatores impeditivos de opção da interessada, que na fiscal não permitida, esse 7499, serviço de organização de eventos, inclusive culturais e desportivos. Como consulta no CNPJ-ROD, Florestais, que a empresa, em 2 de dezembro de 2004, transmitiu alteração do CNAE para a atividade permitida. Em consulta ao sistema de informações da Receita, verifica se a empresa recolheu DARFs pelo Simples no ano calendário 2003 até 2007, primeiro semestre. Também no sistema consta a entrega de IPJ no regime de tributação do Simples de 2001 a 2006. Então, foi deferido parcialmente a inclusão retroativa a partir de 2005. A decisão recorrida afastou as alegações apresentadas pelo contribuinte relacionadas ao ato declaratório de exclusão do Simples, considerando preclusa tal discussão. Ele estava querendo discutir a exclusão como fundamento, ela diz, não, isso aqui não faz parte desse processo, que está pedindo inclusão, não se discute a exclusão. Com base na interpretação de uma solução de divergência que eu menciono aqui, o colegiado recorrido entendeu que não restou provado nos autos que a requerente não intermédia, ainda no caso é intermedia, né, profissionais que conferem singularidades aos eventos. A defendente poderia ter acostado aos autos notas fiscais de sua emissão que abarcasse um período completo de faturamento na sequência correta, bem como contratos de prestação de serviços. Cientificada do acordo, a recorrente apresentou recurso na qual alega que não exerce atividade econômica regulamentada ou mesmo fiscalizada por qualquer conselho regional, anexa suas notas fiscais emitidas no período correspondente, por meio dos quais traz a comprovação de serviços prestados nos anos 2001 a 2004. E sua atividade não pode ser enquadrada como atividade técnica, nem mesmo especializada. Então, deve receber um tratamento isonômico com essas outras atividades comuns, aí, tipo pintores, oficinas, instaladores e tal. Então, em síntese, é esse o relatório. O voto. A questão que restou controvertida nos autos consiste na definição se a atividade exercida pela recorrente até dezembro de 2004 caracterizava-se como impeditiva a opção pelo regime do Simples Federal a partir de 2003, tal como pleiteado. Com efeito, não se discute nos autos que a empresa havia recolhido, inadvertidamente ou não, seus tributos pelo Simples desde a sua inscrição em 2002 até o ano 2007, quando restou extinto, além de apresentar, quando restou extinto o programa, né, o Simples, além de apresentar as declarações simplificadas. Só extinto o regime. Em todos os anos calendários, conforme se depreende do próprio despacho decisório. Assim, resta inequívoca a intenção de permanecer no Simples por parte do interessado, que de resto ficou assentado mediante o deferimento, ainda que parcial, da inscrição no regime a partir de 2005. Tomando a questão da natureza e conteúdo da atividade exercida pelo contribuinte nos anos 2003 e 2004, verifica-se que a recorrente, instada pelo acordo recorrido, trouxe aos autos, junto com seu recurso voluntário, a cópia de todas as suas notas fiscais de prestação de serviços emitidas a partir do ano 2002, florestais. A descrição do serviço, na maior parte delas, é genérica, prestação de serviços. Verifica-se, em alguns casos, informações adicionais, por exemplo, nota fiscal número 9, 27 de 2003, tal,
Descrição adicional. Implantação do projeto Reciclar para o Futuro. Nota fiscal 10. Descrição adicional. Obra Edifício Los Angeles. Nota 39. Organização de palestra. Nota 41. Edição de vídeo. Da PEP Novartis. 47. Contém a descrição, organização de palestra. Assim, não é possível extrair informações muito conclusivas de tais documentos. No obstante, observe que a empresa foi originalmente excluída do Simples em face do exercício da atividade enquadrada no CNAE Fiscal 7499, serviço de organização de festas e eventos, exceto culturais e desportivos. De acordo com o ato declaratório interpretativo SRF 30, de 22/12/2004, transcrito no acordo recorrido, tal atividade não seria vedada para efeito de opção do Simples, salvo se, dentre as atividades, incluir a contratação de atores, cantores, dançarinos ou assemelhados, e desde que observadas as demais condições estatuídas na legislação. O referido ato interpretativo foi publicado em 22/12/2014, ou seja, depois da expedição do ato declaratório executivo, proferido em 7 de agosto de 2003, que excluiu a empresa do Simples a partir de 2002, ao considerar que aquela atividade vedada unicamente com base no código CNAE constante do CNPJ. Assim, o fisco procedeu à exclusão da empresa do Simples sem perquirir se a mesma incluir sua atividade a contratação de atores, cantores, dançarinos ou assemelhados que efetivamente caracterizariam a situação impeditiva. Portanto, lembrar, exposto na súmula CARF número 134, simples existência do contrato social de atividade vedada, ou simples não resulta na exclusão do contribuinte, sendo necessário que a fiscalização comprove a efetiva execução de tal atividade. É certo que aqui não se está discutindo a exclusão da empresa do Simples, matéria que restou preclusa, como assentado no acordo recorrido. Mas o pedido de reinclusão da empresa no período examinado, 2003-2004, foi admitido que decorre diretamente desse fato. Tá? Que decorre. Dessa feita, se não existe nos autos provas de que a empresa não realizava a contratação de profissionais, esses dançarinos, os cantores e tal, tampouco existe em sentido oposto. Assim, a rigor, a atividade então exercida pela recorrente não era vetada, sendo se admitir a sua inclusão a mínimo de prova que se enquadrasse na exceção impeditiva. Todo exposto no sentido de dar provimento ao recurso para permitir a inclusão retroativa do Simples a partir de 1º de janeiro de 2003. O raciocínio aqui, só para complementar, né, é que ela foi excluída unicamente pelo CNAE. Então, não houve nenhum tipo de verificação sobre a efetividade da atividade. A atividade, genericamente, em si, não era impeditiva, a salvo se tivesse essa peculiaridade de ter a contratação desses dançarinos, cantores, atores, etc., que dariam uma singularidade ao evento conforme a decisão da DRJ. As notas fiscais são genéricas. Me parece, pelas poucas que eu consegui identificar, algumas estavam ilegíveis, elas trazem coisas como organização de palestra, edição de vídeo, organização de eventos, para ter um evento lá, Reciclar para o Futuro, por exemplo. Seriam atividades mais de cunho organizacional de eventos. Né? Considerando que ela se manteve, né, todo esse período, recolheu regularmente no Simples, apresentou a declaração pelo Simples, eu entendi que não há elementos para que seja impedida ela de se manter de ser reincluída no Simples a partir de janeiro de 2003. Esse é o meu voto. Paulo? Eu tenho uma dúvida. Por que, a partir de 2003, ela fez alguma alteração? Não, né? Está fechado o seu áudio. A alteração que ela muda a atividade, para deixar mais clara que não não se trata dessa empresa, foi 2004. E aí, em 2005, já foi deferido. 2003, 2002 em diante, ela tinha aquela outra atividade que era um KNAI que a Receita considerava nesse KNAI vedado. Então, a minha dúvida é se não há motivos para mantê-la após 2003... Eu acho que ela pede a partir de 2003. E por que excluir? Ela pede isso? Eu acho que sim.
Porque senão, assim, por que excluí-la, então, em 2002? Porque o fundamento seria o mesmo, né? Sim, mas eu acho que ela pede, Paulo, deixa eu ver só aqui, confirmar para você, ou o ato declaratório pelo menos infere que ela pede a partir de 2002, quer ver, ó? Aqui de acordo. Tem que dar uma olhada nesse ADE, eu acho que no ADE... Aqui, ó, data presente processo, pedido em reenquadramento a partir de 1º de janeiro de 2003. Então, eu parti da premissa do ADE. Não sei nem se ela foi tão expressa assim, mas ela também não discutiu o que queria para trás. Aí eu deferi essa a partir de janeiro de 2003. É meio que quase uma rediscussão da exclusão, mas essa exclusão acho que foi meio que, assim, aquela... isso aqui era excluído. E depois tem um ADI, né, que diz, olha, pode isso aqui, desde que não tenha essa situação. Mas não tem contratos, não tem, as notas são, embora sequenciais, não são muito elucidativas. O pedido dela também não é muito claro. Não, o texto dela é meio confuso, na verdade. Mas ela só alega que ela desconhecia, inclusive, que ela tinha sido excluída. Foi surpreendida, e aí ela fez esse pedido de reinclusão. Mas eu não entrei nesse mérito se de fato ela foi intimada ou não, até porque a DRJ também, que não era matéria desse processo, também considerei não, certo? Ok. O relator. Gustavo? O relator. Ricardo? O relator. Flávio? O relator, presidente. O relator, presidente. Cléucio? Também acompanho o relator, presidente. Fabiana? Acompanho o relator. Então, por unanimidade de votos, dá provimento ao recurso no item 112. Vamos para o 113, Casa Nova, comercial de tintas. Paulo? Esse foi retirado de pauta, tá aqui. Oi? É verdade, esse está retirado, perdão. Esqueci de assinalar em vermelho, todos eles eu marco aqui. Então, item 114, FCK 2000, Engenharia, Cléucio. Vamos lá. É caso também de exclusão simples, decisão da DRJ Brasília, 7ª turma, que julgou improcedente a impugnação oferecida pela contribuinte. O caso é também de débito sem exigibilidade suspensa, e aqui a contribuinte alega que estava regular com relação a esses débitos, em relação a um parcelamento que havia junto à PGFN. É isso, eu me lembro desse caso aqui. Bom, eu vou, no voto, tem os detalhes, presidente, e aí no voto esses assuntos aqui do relatório voltarão à tona. Posso ir direto para o voto? Pode sim. Estou admitindo o recurso, ele preenche os requisitos. Bom, no mérito eu faço aquela preleção inicial sobre a necessidade de regularidade do contribuinte optante pelo Simples com relação à sua regularidade tributária e fiscal. Então, eu vou direto aqui para o ponto, que é o seguinte: logo após a citação do artigo 151 do CTN, digo eu agora, a recorrente, em sua defesa, afirma que a época em que o ADE foi emitido, 9/6/2016, folha 117,
os débitos que motivaram a exclusão estavam com a exigibilidade suspensa por força de parcelamento para o Simples Nacional de 2009. Aduz ainda que a PGFN teria reconhecido a suspensão da exigibilidade da inscrição na dívida ativa desde 21/6/2013, e que a DRJ, uma outra DRJ, não a DRJ recorrida, né, DRJ que Juiz de Fora, também admitiu a suspensão da exigibilidade no acórdão número tal, juntado aos autos as folhas 186 e 190. Os débitos que motivaram a exclusão no presente processo são os seguintes. Agora é importante destacar quais são esses débitos. Eu até destaquei aqui o final dos números, né? Então, é inscrição 6693, valor 16.637, o outro é o 7119, valor de 2.978, e a outra inscrição é 7120, valor de R$ 7.003. Alega a recorrente, em sua impugnação e recurso voluntário, que os débitos que teriam motivado a exclusão são os seguintes. E aqui eu transcrevo da peça de defesa da contribuinte o ponto específico em que ela faz alusão aos mesmos débitos, as mesmas inscrições. O que muda é o dígito final aqui, mas na essência o número é o mesmo. Bom, realmente, como se observa do excerto do acórdão número 52730 da DRJ de Juiz de Fora, reproduzido a seguir, tais débitos estavam com a exigibilidade suspensa desde 21/6/2013, por força de deferimento de parcelamento. E aqui acho que é importante ler esse trecho da decisão da DRJ, porque ele vai ser essencial aqui para a solução do caso. Bom, então aqui diz o seguinte, o texto grifado, né? Na folha 44, consta o histórico do requerimento na PGFN, no qual informa que em 21/6/2003 a solicitação foi deferida. E aqui tem a referência a cada uma das inscrições, que são as mesmas, que estão em debate aqui no processo. Assim, continua lá o texto da DRJ, como os débitos encontram-se suspensos desde a adesão ao parcelamento em 2009, voto no sentido de julgar procedente a manifestação de inconformidade contra o termo de indeferimento de opção do Simples Nacional. Então, essa foi a decisão da DRJ lá de Juiz de Fora. Agora, eu retorno ao texto do meu voto. No relatório da decisão era recorrida, constam como débitos que motivaram o ADE as mesmas inscrições que a recorrente alega, que estavam com a exigibilidade suspensa, reconhecida em outro processo. Observe-se. E aqui eu transcrevo também a defesa da contribuinte, que alude aos mesmos débitos inscritos, às mesmas inscrições. De fato, tais inscrições são as que constam do anexo do ADE, de folha 118. Assim, da documentação acostada aos autos, conclui-se que os débitos que constituem objeto da controvérsia são as inscrições com a numeração descrita, tanto na decisão recorrida, quanto na outra decisão da DRJ, juntada pela recorrente, em que demonstra ter havido decisão exatamente contrária à mais contemporânea. Não se pode negar que os documentos de folhas 141 informam que, em 3/1/2017, portanto, depois da expedição do ADE e do prazo para regularização, tais débitos estavam ativos, isto é, com exigibilidade não suspensa. Aqui eu fiz um quadrinho em que demonstra que essas mesmas inscrições, não sei dizer exatamente o porquê, constavam como ativas num documento da PGFN. Assim, a DRJ recorrida se baseou nos dados do sistema que estavam acessíveis por ocasião da decisão. Ocorre que a empresa, desde a manifestação de inconformidade, vem alegando que tais inscrições estavam suspensas por força de parcelamento, tendo juntado, inclusive, a decisão da DRJ de Juiz de Fora, que a favorece, folhas 17 e 20. No recurso voluntário, anexa outra vez a mesma decisão, folhas 186 a 190.
Observe-se, conforme o relatório de ocorrências de folha 144, em relação à inscrição 6693, consta que, em 7/2/2009, houve o cancelamento de um pedido de parcelamento e, a partir de então, a dívida prosseguiu ativa. A decisão da DRJ, de Juiz de Fora, que reconhece a suspensão da exigibilidade pelo parcelamento, é de 21/6/2013, posterior a essa informação. O último andamento do relatório data de 13/7/2015, com a informação de que a dívida estaria ativa com ajuizamento a ser prosseguido. Com relação às inscrições 7119 e 7120, os relatórios de ocorrência de folhas 155 e 159 trazem, respectivamente, as mesmas informações do anterior, ou seja, em 7/2/2009, houve um cancelamento de parcelamento que tornou a situação do débito ativa. O último andamento dos relatórios é de 5 de abril de 2009, informando dívida ativa ajuizada. A decisão juntada pela contribuinte, em que alega ter sido reconhecida a suspensão da exigibilidade de tais débitos, relata que realmente houve indeferimentos de pedidos de parcelamento em 2009, mas depois tais pleitos foram deferidos. Acho importante ler aqui esse trecho. Diz a recorrente, na sua defesa: pelo que consta nos autos, o contribuinte solicitou o parcelamento dos débitos inscritos em dívida ativa da União para ingresso no Simples Nacional em 2009. Porém, na época, o ingresso no Simples Nacional foi indeferido por conta desses mesmos débitos. Em seguida, o contribuinte se manifestou contra o indeferimento no processo número tal, sendo reconhecida sua inclusão administrativa no Simples Nacional, considerando-se comprovada a condição de parcelamento dos débitos. Nesse meio tempo, o pedido de parcelamento foi indeferido automaticamente pelo sistema, pois, aqui literalmente diz, pois, acho que na condição, né? Pois a condição para o deferimento era a inclusão do contribuinte no regime do Simples Nacional. Como os débitos continuavam em aberto, o contribuinte foi excluído administrativamente do Simples Nacional a partir de 1 de janeiro de 2013, conforme ato declaratório executivo de setembro de 2012. Não é possível, volto agora ao meu texto, não é possível afirmar com toda a segurança que os relatórios de ocorrências consultados pela DRJ recorrida não estavam atualizados. Por outro lado, causa espécie como créditos tributários com parcelamentos deferidos desde 21/6/2013 possam estar em 3 de janeiro de 2017 no centro de contradições, em que ora uma DRJ afirma que estão parcelados e com exigibilidade suspensa, e ora não estão diante das consultas aos sistemas da PGFN. A dúvida, neste caso, se é que existe, milita a favor do contribuinte, pois a empresa alega e junta provas de sua regularidade perante a Fazenda desde a manifestação de inconformidade. Ressalte-se que a decisão ora recorrida e as informações da PGFN não informam se ocorreu ruptura do parcelamento, mas simplesmente que tais débitos não estariam com a exigibilidade suspensa. Por outro lado, não esclarecem o que teria levado a essa situação por ocasião da emissão do ADE. O contexto probatório indica que a versão sustentada pela recorrente, desde a defesa inicial, é verdadeira, não podendo ser excluída do Simples Nacional por decisões contraditórias emitidas pela mesma administração tributária sobre débitos idênticos. Conclusão, diante do exposto, conheço do recurso e, no mérito, voto por dar provimento. Estava entendendo essas duas decisões, é que ele teve uma exclusão em 2013 e uma em 2017, né? São duas exclusões. E aí a primeira decisão da DRJ, na de 2013, foi reconhecer que estava com parcelamento ok e exigibilidade suspensa. A segunda foi no sentido de que estavam ativos os débitos. Essa segunda tem um extrato da PGFN nos autos, que eu até indico as folhas, que de fato informa que essas inscrições estão ativas.
No entanto, ele junta documentos da Será que própria não faz uma São diligência? anteriores, né? Anteriores, pode ter. Os documentos são anteriores, essa decisão anterior, que pode ter acontecido aqui, foi rescindido o parcelamento. Pois é, Mas no essa caso, informação não consta do relatório Sim, da aí- PGFN. Mas, assim, eu acho que não há dúvida, pelos documentos que estão aí, que os débitos estavam. Quer dizer, não há dúvida, não. Há dúvida acerca do que aconteceu, né? Mas, assim, há um documento que mostra que os débitos estavam ativos, né? Com exigibilidade, estavam exigíveis após o prazo de regularização. Então, acho que no máximo se poderia baixar em diligência para esclarecer isso daí. eu pensei que acho que uma diligência talvez fosse a solução melhor, Cláudio. Porque aqui, na dúvida, a gente não pode. Aqui tem um documento nos autos dizendo que ele tem o débito. Pode ser que. Pode ter acontecido assim. É provável que tenha acontecido, né? Eu não sei. Quando há um parcelamento de um débito inscrito e depois, vamos dizer que ele rescinde, ele fica com o mesmo número de inscrição e segue a coisa? Porque, para mim, ele criava uma dívida nova. É o mesmo número? Não, acho que tem um número de inscrição do parcelamento, né? Não, se você pegar o extrato da PGFN sobre esses débitos, ela vem falando lá, a inscrição ela não se modifica, ela sempre aí vem a listagenzinha de cada andamento, escrito na data tal, suspenso parcelamento, cancelado parcelamento, aí vem. Essa tela é que demonstraria para a gente o que aconteceu. O motivo do cancelamento do parcelamento para mim é relevante, é se houve o cancelamento ou não. Agora, pelo que o Cleiton mostrou aqui, houve o ADE aqui de 2017, certo? Em 2015 ele estava com a situação ativa ajuizada. Eu não estou entendendo a discussão. O projeto tem 2 anos. Tem? Está com um tempo em aberto. Pois é, mas só que ele comprova que desde 2013 ele tem um parcelamento reconhecido por uma DRJ e ele junta isso nos autos. Mas isso em 2013. Né? Sim, mas se o parcelamento tivesse sido rompido, é o que eu falo no voto, isso teria que constar dos registros da Receita, e não tem essa informação. Tem uma informação de que ele está ativo ajuizado, pô. O que eu estou especulando é que ele parcelou, rescindiu o parcelamento por algum motivo, deixou de pagar e eles ajuizaram. Eu estou especulando. A minha dúvida era exatamente se mantinha a mesma inscrição. Se mantém, é bem provável que tenha ocorrido isso. Então, assim, suspendeu algum tanto, parou de pagar, voltou para a cobrança. Eu não sabia como é que fica esse número de inscrição, se ele é alterável ou não. Não, tem um número de inscrição do parcelamento, mas o débito em si, ele tem a inscrição dele. Aquela número de inscrição entra no parcelamento, mas ele não muda. O número da inscrição, eu acho que não muda. Não muda a natureza do débito, não muda nada. Então, nessas condições, acho que é negar provimento mesmo, porque acho que nem é irrelevante o motivo de estar ativo, né? Tem o dado mostrando que está ativo. Mas competir a empresa fazer a prova de que na data do ADE o parcelamento dele estava ativo e o débito é uma dívida suspensa. É porque ela trouxe um retrato do passado, né? E o retrato do passado não é suficiente. Eu também estou vendo isso. O que acontece? O ADE parte de um fato. Olha, você tem débito em aberto. Cabe ao contribuinte falar assim, não, eu não tenho débito em aberto, ele está parcelado, mas ele traz um fato antes do ADE. O que aconteceu entre esse fato antes do ADE, que foi o parcelamento, até o ADE, a gente não sabe. Ele pode ter sido excluído, pode ter uma série de coisas. Então, cabia a ele provar que estava com a exigibilidade suspensa. Não era aqui fala, o último andamento do relatório data de 13 de setembro de 2015, com a informação de que a dívida estaria ativa com o julgamento a ser prosseguido. A segunda ordem, se houve cancelamento ou não do parcelamento, para mim é irrelevante. A não ser que ele comprove que não houve, que isso é tudo um erro. Mas aí a prova é dele. Mas ele já não fez. Aí a questão é, você acha que ainda há uma dúvida razoável para baixar a diligência ou não? Cara, vamos lá. O acordo da DRJ é de 2013, olhando para trás disso. A informação que o próprio Cleus traz aqui, que já é posterior ao acordo da DRJ, que é de 2015, diz que ele está ativo. Houve alteração na situação, né? Bem. Eu tinha levantado a mão, assim, eu até participei desculpa, não. Eu até participei aí desse julgamento. Eu percebi.
a gente colocava nos autos, né, a última informação constante da PGFN. Então, depois dessa decisão aí da RJ Juiz de Fora, houve uma alteração. Provavelmente deixou de pagar, foi excluído. E para mim, vale o documento da PGFN. Está inscrito em dívida ativa, era exigível. Não acho que tem que baixar em diligência, não. É negar provimento. Agora, ele junta DARFs de arrecadação desses débitos, né? Eu nem chequei, porque eu me convenci da prova que ele trouxe. Dos débitos que ensejaram aí teria que... que dá para bater, né? Aí teria que checar, porque, assim, os comprovantes de arrecadação, eles não indicam exatamente quais são as inscrições, né? Que é para que a gente pudesse bater, né, o pagamento com a inscrição. Aqui, por exemplo, um dos DARFs que tem aqui, ele recolheu em 31/5/2016. Posterior a essa data que a Receita está dizendo que ele estava devendo. Mas se for 2016, a data limite era 31 de janeiro. Não sei, a ADE, né? Estou falando bobagem? Não é 30 dias? Do ADE? Não são 30 dias do ADE? Termo de opção. O que acontece muitas vezes, Cláudio, também é que o contribuinte falha algumas parcelas, aí ele é excluído, segue pagando ainda outras, assim, dá um descasamento e segue pagando já fora do regime. Já vi mais de um caso nesse sentido. Então, assim, seja porque não tomou ciência... Aqui, olha, ele tem aqui uma série de DARFs, recolhimentos no ano de 2016, né? Aí teria que realmente checar se esses DARFs têm relação com esses débitos que ele... em relação aos quais ele foi excluído. Isso eu não tenho como ver, eu acho que nenhum de nós, porque não tem uma relação direta, né, entre o comprovante e esses débitos. E se ele trouxe na impugnação ou no recurso? Na impugnação. Eu acho desnecessário. Eu acho que o documento da Procuradoria ele é suficiente. E existe débito em aberto. Eu já estou com um caso aqui, que acho que não sei se está nessa, não, que tem uma dúvida razoável, que parece que o débito inscrito não teria sido pago. Agora, e aí estou propondo até uma diligência para checar, mas nesse caso, tinha indicação do processo, do tipo de receita e tudo. Eu estou abrindo aqui para ver. E os DARFs estão sendo juntados se refere ao parcelamento, porque em momento algum ele fala que ele quitou essa dívida. A alegação dele é que ele fez o parcelamento e que a Receita não teria, a PGFN não teria registrado a suspensão por algum problema de sistema. O recurso dele tem vantagem de considerar. Bem, se ele alega que pode ter essa falha de registro, de repente pode baixar em diligência e pedir para checar, né? Então, coloque em votação, presidente. Não sei. Oi? Sim, eu acho desnecessário. Talvez seja o caso, então, de colocar em votação a diligência. Estou olhando aqui. São pagamentos de valores fixos, né? R$50. Cléo, você chegou a dar uma olhada no judiciário? Porque essa última informação aqui é dívida ativa ajuizada. Chegou a fazer alguma consulta? Não, eu não fiz. Não fiz porque
Eu entendi como eu disse no voto, né? A dúvida aqui milita em favor do contribuinte. Caberia a esses extratos da PGFN dar a informação precisa, se o parcelamento foi rompido, o que aconteceu. Mas não diz, né? É muito lacônico e até certo ponto confuso, né? Nesses relatórios, normalmente, quando a pessoa deixa de pagar alguma parcela, ela já vai para a dívida ativa para ser ajuizada, e aí aparece essa informação, não aparece, deixou de pagar. Não diz que ele deixou de pagar o parcelamento, isso não diz. Sim, exato, mas normalmente quando vai para a dívida ativa ajuizada, se tinha parcelamento, esse é o motivo. Da minha experiência, assim, posso estar equivocada. Bem, O Clécio, só um instantinho, presidente. Na página 122 tem a relação dos débitos que estão em aberto após o prazo da regularização. Aí dá para checar que eles constam ali, um deles, pelo menos, constam do relatório da PGFN em 2017. Então, continuava em aberto. Na 120 tem o extrato do sistema mostrando que o parcelamento dele pelo Simples, esses débitos da PGFN, em 7 de 10 de 2016, estaria na situação pedido não analisado. Tem aí, muda de figura. Eu acho que valeria a pena converter isso daí em diligência. Assim, como ele alega que tem ele traz esses pagamentos, ele está pagando alguma coisa, algum parcelamento, que teria havido uma falha de registro no sistema. Quando você olha aqueles extratos da inscrição, não há nenhum registro acerca de um rompimento, né, de uma rescisão de parcelamento posterior a 2013, porque assim, existe aquela decisão da DRJ reconhecendo que em 2013 haveria um parcelamento e os débitos estavam suspensos. Então, assim, seria necessário que nesses extratos aí aparecesse um rompimento posterior, né, a 2013. E eu posso falar uma coisa? O problema é o seguinte, eu não vi no pedido de parcelamento se tem a descrição dos débitos, então eu não sei se de fato eles estão incluídos nesse parcelamento, porque se esses dados que foram juntados se referem de fato ao parcelamento, vamos lá, eles estão até segunda ordem aqui, e eles estão por data e por valor, só que não tem autenticação bancária, né? Não tem autenticação bancária. Mas é extraído de um sistema, e eu acho que esse é um DARF, tem valor de... como se fosse um extrato de pagamento. Não, tá certo, é isso mesmo. Bom, ele está assim, meses de janeiro, fevereiro, março até dezembro de 2009 a 2016, considerando que isso aqui é pagamento alguma pago. Coisa ele estava pagando, agora... Não, e está pago, assim, não pulou nenhum mês. Se ele foi excluído, não foi por falta de recolhimento. Gustavo, só a título de informação, né? Por que eu me convenci de que essa documentação da PGFN não é esclarecedora e até certo ponto é confusa e precária. Nas folhas 144, por exemplo, em 7/2 de 2009, ele diz lá, né, cancelado o pedido de concessão de parcelamento, conforme eu tinha relatado no voto, né? Então, quando tem cancelamento de parcelamento ou ruptura de parcelamento, pela lógica, isso tinha que constar. Aí, quando a gente vai na data do dia 13 de julho de 2015, aqui tem uma inclusão de pagamento de 1.061. E logo em seguida, ativa com ajuizamento a ser prosseguido. Quer dizer, a gente não sabe o que aconteceu. Esse documento é confuso, não esclarece muita coisa. Então, e o contribuinte tem provas de que ele teve um parcelamento concedido e mais, né? E mais. Uma decisão da DRJ reconhecendo que os débitos estavam com a exigibilidade suspensa. Esse documento tinha que ser esclarecedor, né? Para até convencer a DRJ quando decidiu. Pelo contrário, eu não sei, André, como é que funciona exatamente lá na DRJ, mas é a leitura que eu faço aqui. Né? Por isso que eu entendi que a dúvida milita a favor do contribuinte nesse caso.
E isso se Fechado. repete nos demais. Tá fechado, Paulo. Eu estou procurando naqueles extratos da PGFN exatamente essas, porque tem vários extratos aí, inclusive de outras inscrições que não são as que motivaram, né? Então, uma especificamente aqui que eu estou vendo que foi uma das que motivou, que é a de final... Tá no voto eu trago as páginas, Paulo. É a 6693. Uhum. Aí ela tem esse pagamento, de fato, em 2015, que seria uma antecipação, né, provavelmente no âmbito de algum parcelamento, né, há o registro dessa inclusão desse pagamento, e depois não há mais registro de pagamento nenhum. Né? Então, possivelmente, se ele tentou fazer algum tipo de parcelamento, esse parcelamento não foi formalizado. Né? Essa é a leitura que se faz aí dessa informação, e por isso que se prosseguiu a cobrança ajuizada. Agora, eu estou vendo o outro. Acho que é uma dúvida razoável para baixar em diligência. Sim, eu acho que sim. Mas não dá para deferir na base da dúvida, não. Seria então, a diligência para informar se esses débitos aqui foram objetos de algum pedido de parcelamento e se esse parcelamento se encontra ativo, é isso? Se os pagamentos que estão juntados ali, as folhas tais, foram considerados, e se o pagamento não foi deferido, foi rescindido... Se a data o problema não é esse. O problema é que importante é se a data da expedição do ADE, ou no prazo de regularização, se eles estavam com exigibilidade suspensa ou não, né? Não, mas aí ele está falando que não estava. O problema todo é o seguinte, esses parcelamentos, se eu não estou enganado, eles seguem aquela regra geral. Você faz o pedido, começa a recolher e espera o deferimento. O que pode ter acontecido é o seguinte, simplesmente nunca deferiu o parcelamento, até porque eu não vejo aqui nenhuma informação, a única informação que tem do pedido de parcelamento dele é que ele não foi acolhido. E aí você vai recolhendo, até que haja uma decisão definitiva da PGFN. Não custa nada a PGFN ter largado isso lá debaixo de uma gaveta, o cara foi pagando, mas esse parcelamento nunca foi formalizado. Então, mas, Gustavo, estou defendendo aqui o meu voto, né, que foi o estudo que eu fiz em cima do caso. A inscrição 7119, que é uma das que motivou, está nas folha 153. Quando a gente vai lá no andamento desse documento, lá da PGFN, que é o relatório de ocorrências, veja que está na folha 155, veja como é possível um documento ter esse teor, né? O último andamento é de 5/4/2009. Ele alega que fez um parcelamento em 2013. E a Fazenda está se valendo deste documento, não só alega como prova, que esse documento é a motivação para excluí-lo do Simples. O parcelamento é 2009 mesmo, né? Portanto que ele começa a pagar. No voto da DRJ... Não, a DRJ é decisão de 2013. Mas o parcelamento é 2009. Sim, tudo bem, mas em 2013 ele estava com a exigibilidade suspensa. Mas ela não se vale desse documento especificamente, né? Esse documento, na verdade, foi trazido pelo contribuinte. Ela se vale da declaração. O que a DRJ fundamenta ali, é que tinha um pedido de suspensão da inscrição, razão do parcelamento, em 2009. Verificou que a empresa aderiu ao parcelamento mencionado, vem adimplindo as parcelas. Assim está suspensa a exigibilidade de tais débitos enquanto permanecerem em dia as parcelas. Não deverão ser óbvias a emissão do CPD, exclusão do cadinho e tal. Portanto, inviável por hora a anotação da dívida ativa da União em razão da inexistência de ferramenta, tendo sido adotada providência a cargo dessa unidade para atualização dos registros. Esse é o que constou e que tem uma base para a DRJ de Juiz de Fora. Então, em 2013, ainda não tinha uma consolidação nem deferimento completo desse parcelamento. Mas, de fato, falta aos autos elementos para saber que raio de situação que ficou depois disso. E eu acho que... Mas não pode ser na dúvida, vamos deixar. Na dúvida, vamos investigar. Presidente, nas folhas 167 da decisão da DRJ, ela fala expressamente os documentos que eu acabei de fazer alusão. Ela diz, na espécie, constata-se pelas telas de folhas 141, que foi a que eu acabei de ler, 144, 153, 155, 156 e 159, retirados dos sistemas internos da PGFN
que todos os débitos inscritos em dívida ativa da União que motivaram a expedição do ADE, de folhas tais, encontravam-se na data limite de 3/11/2006, encontravam-se na data limite de 3/11/2006, permitida pela legislação para o contribuinte em questão regularizar os débitos e permanecer na sistemática de apuração do Simples como devedores ou na situação ativa com ajuizamento a ser prosseguido, ou na situação ativa ajuizada. Eu me vali desta informação da DRJ. Ela está me remetendo àqueles documentos. Tudo bem, Não, ela mas pode estar os equivocada. documentos... Ela pode estar porque os documentos equivocada, falam que mas também não tem prova em contrário. Não, eu só estou mostrando por que eu me convenci de que os documentos são esses, que ela usou como motivação na sua decisão. Eu fui nesses documentos, vi, ó, o último andamento é 2009, o contribuinte comprova com uma decisão de outra DRJ que em 2013 ele tinha débito parcelado, então, no mínimo, este fundamento aqui está equivocado. Eu acho que esse fundamento não se aplica porque isso era 2013. Então, 2013 é um retrato. Naquele momento, tudo bem. Agora, 2017 ou 2016, que é quando ele está analisando, pode ter mudado. Ele pode ter parado de pagar o parcelamento. Então, essa decisão da RJ de Juiz de Fora é outro período e é um retrato desse período. Então, assim, o fato de estar ajuizada naquele momento, de ter comprovado naquele momento, é um retrato. Porque o Simples é um retrato. Você tira uma foto e vê. Na data limite, o débito está com exigibilidade suspensa? Tá. Então, tudo bem. Não está. Mas no dia seguinte, ele pode mudar. Só que você tem que tirar um retrato e ver isso. Então, essa decisão da DRJ Juiz de Fora, para mim, a relevância dela é pouca. É só para comprovar que ele fez um pedido de parcelamento, que naquela data era válido. Sim, eu entendo isso. Tanto é que eu considerei no voto, André. Eu disse assim, a dúvida é uma dúvida. Mas nesse caso, eu entendo que milita a favor do contribuinte pelo fato de que a DRJ faz referência a documentos cujo último andamento é 2009 e ele comprova que em 2013 ele estava com débitos já com a exigibilidade suspensa. E pode não retratar a situação real, realmente. Pode não retratar. A exclusão se baseia num documento de 2016, Cláudio. Lá tem mostrando que em 2016, no momento que foi feita a expedição do ADE, os débitos estavam exigíveis. Gente, Contra isso, o contribuinte não apresenta prova nenhuma. Ele apresenta uma prova que em 2013 estava suspenso. Beleza, tudo bem. Mas em 2016, quando foi a exclusão? Ele não apresenta. Mas em 2013 não estava suspenso. Esse é o problema. A DRJ que falou que em 2013 não estava suspenso. Sim, pela DRJ. Mas a DRJ faz referência aos documentos. Os documentos falam que em 2009, final de 2009, ele estava ativo a ser ajuizado. O pedido de parcelamento dele foi cancelado. O meu medo da gente converter em diligência aqui é o seguinte: converte em diligência para falar como é que está o parcelamento. Já não tem parcelamento. Ou então simplesmente juntar essa tela de novo. Os elementos dos autos aqui, para mim, dão conta que essa dívida não está suspensa. E a prova é do contribuinte. Em 2013, tem uma decisão da DRJ Juiz de Fora acatando, atestando a existência desse parcelamento desses débitos e que, em 2013, eles estavam com a exigibilidade suspensa por força desse parcelamento. Apesar de no sistema não estar, mas na prática eles estavam, porque havia um parcelamento, eles estavam incluídos em um parcelamento. Então, de fato, eles estavam suspensos em 2013. Tá? Então, assim, há um ato que reconhece a existência desse parcelamento e a suspensão, pelo menos, até 2013. Agora, o que aconteceu de 2013 em diante? Se foi rescindido esse parcelamento, ou se continua o mesmo equívoco que aconteceu lá em 2013 e que foi atestado pela DRJ, é isso que precisa ser investigado. Eu concordo. Para mim, aí é tipo o caso de uma diligência. Gente, vai ser inócua. Vai ser inócua. Nós vamos esclarecer. É isso que eu ia falar. Numa dúvida, é melhor ter diligência, esclarecer e depois voltar. Nós vamos ficar aqui martelando. A gente martelando. vai negar provimento. Se for
positivo, a gente vai dar provimento, é isso. Exatamente. Mas é mais rápido do que a gente ficar discutindo aqui. E nem tempo para isso. Eu vou submeter a proposta de diligência do Paulinho aqui. Gustavo. Tá bom. Ricardo. Olha, eu tentei acompanhar a discussão, mas tinha datas envolvidas. Eu acho que é fundamental isso que foi colocado. Tem que ver se naquela data tinha ou não tinha, né, a exigibilidade. Isso daí é muito complicado em termos tá no processo. Eu concordo com a diligência. André. Flávio. É Flávio, desculpa. É sempre nesse passo, presidente. Você sempre está no último quadrinho aqui da minha página. Pessoal, pô. Eu concordo com a diligência, presidente. É que você não me emprestou mais livro, é por isso. Eu discordo, eu vou ser vencida. Eu acho que nos autos tem elementos suficientes. Okay. Fabiana? A Andréia nega provimento, então eu estou anotando aqui. Sim. Eu concordo com a diligência. Eu acho que tem que esclarecer a dúvida para decidir com certeza. E o Clécio mantém o seu voto? Presidente, eu vou pedir a compreensão dos colegas, nesse caso, para manter, porque, a meu ver, os documentos que estão aqui no processo já indicam suficientemente que os débitos estavam com a exigibilidade suspensa na expedição do ato, na época da expedição do ato. Além disso, os documentos, assim como os documentos que o contribuinte tem que trazer ao processo, tem que ser bastante elucidativos, os documentos do poder público mais ainda. Tá bom. Então, com base nisso, eu mantenho o voto. Perfeito. Eu vou acompanhar a diligência, então vai ficar, por maioria, conversão de diligência, vencido o relator que dava provimento e André que negava o provimento. Ficou bem equilibrada a coisa. O que mostra a necessidade da diligência. Eu posso fazer a resolução? Você faz? Paulo. Agora, fica... tem aquela questão, né? Como vai ser uma resolução ao invés de um acórdão, aí eu acho que Cleucio tem que mudar o voto dele, não é isso? Tem que botar só... No seu voto, Cleucio, você simplesmente... eu vou declinar aqui que você votava por dar provimento. Quer dizer, no seu entender, os elementos autos permitiu, né, a sua conclusão no sentido de dar provimento, mas não traz os fundamentos, suprime tudo aquilo ali. 2 parágrafos. Tá? Não obstante, o colegiado votou por maioria por converter em diligência. Depois do relatório, eu faço essa consideração. E o teu voto vencido é só isso. Só isso. E aí o Paulo vem com o voto vencedor, depois você vai guarda esse voto para você aproveitar no retorno. E vai voltar para você. Tem muitas datas, muitas coisas. A diligência é nossa, mas o processo continua sendo teu, tá? Mas uma dúvida, o Cleucio, no dia do julgamento, quando voltava a diligência, a depender da diligência, ele pode mudar o voto dele, né? Pode. Sim. Beleza. Bem. Era o voto dele agora. Ele achava que se a gente fosse julgar agora, ele daria provimento. Né? Isso. Pelos elementos do auto, ele entende que eram suficientes para julgar e, com base neles, daria provimento. Só isso que ele tem que dizer. Tá, Fabiana? Aproveitando aí que você está chegando agora. Uma experiência, no caso de resolução, se o relator enfrenta o mérito e decide, mas a turma decide por uma diligência, ele tem que, essa parte de mérito, só fica assim a conclusão dele, que vai ter que votar na volta. Então, só fica dizendo que a despeito da decisão do colegiado, ele... Ok? Então, por maioria, conversão do julgamento de diligência, no item 114, vencidos o relator que dava provimento e a conselheira Andréa que negava provimento. Designado o conselheiro Paulo para redigir o voto. Paulo, item 115. LW Confecções Céu Recorrente. Esse aqui é um pedido de inclusão retroativa no Simples Nacional. E é um aspecto bem específico da legislação, um ponto bem... Então, foi apresentado em 28 de março de 2017.
No documento, ele diz que foi constituído em 26 de fevereiro de 2016 e que apenas em 1º de março de 2017 obteve a inscrição estadual em decorrência de pendências relativas ao alvará de funcionamento e título de eleitor do sócio responsável, o que levou a que a opção pelo Simples Nacional não fosse realizada dentro dos prazos estipulados na legislação. Considerando tais fatos e que a empresa não iniciou, de fato, as suas atividades, solicitou a inclusão retroativa desde a data da Constituição. Tá? Então, ele fez o pedido 1 ano depois da Constituição. Por meio do despacho decisório de folhas, a autoridade administrativa indeferiu o pedido em questão, posto que a interessada excedeu o prazo de 180 dias desde a abertura, constante do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica, conforme estabelecido pelo artigo 6º, parágrafo 7º da Resolução PGSN número 94 de 2001. Identificado do referido ato, a recorrente apresentou a impugnação de folhas, na qual reitera as alegações contidas no pedido de inclusão, acrescentando que o óbice à obtenção da inscrição estadual decorreria da necessidade de regularização do imóvel perante o Corpo de Bombeiros, o que somente teria ocorrido em 21 de novembro de 2016. A decisão de primeira instância apontou-se a legislação que rege a opção pelo Simples Nacional em relação às pessoas jurídicas em início de atividade, que a recorrente somente tentou a opção eletrônica quando já havia decorrido o prazo legal nela fixado, pelo que não poderia a autoridade administrativa se afastar do que estipulado em lei. Ele não tem emenda à decisão e ele apresenta o recurso voluntário, onde ele reitera os argumentos já apresentados. Então, eu estou conhecendo o recurso, e aí eu vou precisar ler aqui, porque é bem legislação mesmo. A questão em discussão nos autos, conforme relatado, diz respeito à possibilidade de opção / inclusão retroativa de pessoas jurídicas no Simples Nacional. Importa, portanto, em primeiro lugar, analisar as formalidades e prazos previstos na legislação para a opção referido regime, mais especificamente em relação às pessoas jurídicas em início de atividade, como é o caso da recorrente. Destaca-se inicialmente o contido no artigo 16 da Lei Complementar. A opção pelo Simples Nacional dar-se-á na forma a ser estabelecida em ato do Comitê Gestor. A opção de que trata o caput, desde esse artigo, deverá ser realizada no mês de janeiro até o seu último dia. Parágrafo 3º. A opção produzirá efeitos a partir da data do início de atividade, desde que exercida nos termos, prazos e condições a serem estabelecidos no ato do Comitê Gestor. Então, a lei complementar, ela remetia à regulamentação do Comitê Gestor. Como se constata, a referida norma fixou-se o prazo regular para a opção ao sistema, até o último dia do mês de janeiro, do ano calendário da opção, remetendo à regulamentação por parte do CGSN a definição da forma da opção, bem como os termos, prazo e condições para a opção realizada pelas pessoas jurídicas em início de atividades. À época da constituição da recorrente e da apresentação do pedido de inclusão sob análise, a referida regulamentação era realizada por meio da resolução CGSN número 94, 2011, nos seguintes termos. A opção pelo Simples Nacional se dar-se-á pelo portal do Simples Nacional, sendo retratável. A opção deverá ser realizada no mês de janeiro, né? Isso daí seria a normal. Aí o parágrafo 5º. No caso de início de atividade da ME ou EPP, no ano calendário da opção, deverá ser observado o seguinte: a ME ou EPP, após efetuar a inscrição no CNPJ, bem como obter a sua inscrição municipal, e, caso exigível, a estadual, terá o prazo de 30 dias contados do último deferimento de inscrição para efetuar a opção pelo Simples Nacional. E aí o parágrafo 7º. A ME ou EPP não poderá efetuar a opção pelo Simples Nacional na condição de empresa em início de atividade, depois de decorridos 180 dias da data de abertura constante do CNPJ, observados os demais requisitos previstos no inciso 1 do parágrafo 5º. Como se observa, portanto, havia prazo específico fixado pela legislação para que a opção manifestada pelos contribuintes em início de atividade pudessem valer desde a Constituição, balizada por 2 marcos temporais. Até 30 dias contados do último deferimento de inscrição, municipal e, caso exigível, estadual. 2. Até 180 dias da data da abertura constante do CNPJ. A questão da possibilidade de se acatar a opção / inclusão retroativa no Simples Nacional não é inédita nessa turma julgadora. E aqui eu vou só citar aqueles 3 acórdãos que a Andréa foi relatora, onde a gente acatou essa possibilidade da inclusão retroativa, tá? Só para demonstrar que a gente
acata essa possibilidade, né? E aí eu vou pular. Eu não acatei, é o oposto. Oi? Não acatei, né? É o oposto. Eu não acatei, viu? Aliás, desculpa, porque a gente não acatou, na verdade, pela impossibilidade, né? Naquela aplicação da analogia lá da 937. No caso específico da opção para os contribuintes em início de atividade, a matéria também não é inédita no CARF. Majoritariamente, prevalece há muito o entendimento de que a opção deve ser realizada no prazo de 30 dias contados do último deferimento da inscrição, junto ao município, se for o caso ao Estado, conforme estipulado pelo artigo 6º, parágrafo 5º. Porém, se decorridos 180 dias desde a constituição perante o CNPJ, a pessoa jurídica não poderá mais se valer da condição específica para os contribuintes em início de atividade, sujeitando-se à regra aplicável às demais pessoas jurídicas. E aí eu trago uma decisão do conselheiro Valdir, foi relator, de 2011, e uma de agora de julho de 2020, que a Bárbara foi relatora. Como bem esclarece o conselheiro Valdir Veiga Rocha no acordo acima referido, o uso das competências que foram conferidas pela lei complementar, o comitê gestor fez publicar diversas resoluções regulamentando aquele regime especial unificado de arrecadação. Especial interesse para a lei do artigo 7º da resolução, que é o mesmo teor do que eu já li, tá? Ocorreu também alterações supervenientes, posso pular essa parte. Após a breve resenha da legislação aplicada ao caso concreto, verifico que a melhor exegese da combinação do parágrafo 3º, inciso 1, com o parágrafo 6º, acima transcritos, não é aquela pretendida pelo interessado. Em sua ótica, o limite do parágrafo 6º, 180 dias contados da abertura constante do CNPJ, seria inaplicável se o prazo do parágrafo 3º, inciso 1, 30 dias segundo a recorrente, ou 10 dias, conforme anteriormente demonstrado, contados do último deferimento de inscrição, viesse a superar. Não é como penso. A expressão que consta ao final do parágrafo 6º, observados os demais requisitos previstos no inciso 1 do parágrafo 3º desse artigo, não pode ser tida como uma ressalva a uma eventual pendência de inscrição municipal ou estadual, como quer interessado. Por essa linha de raciocínio, nunca se aplicaria o limite do parágrafo 6º. Na inexistência de qualquer pendência, o prazo seria de 10 ou 30 dias do último deferimento. O mesmo ocorreria se, por força de demora na inscrição estadual ou municipal, os 180 dias viessem a ser excedidos, o que tornaria o parágrafo 6º completamente inócuo. Entendo que o parágrafo 6º foi introduzido para estabelecer um limite temporal máximo para a opção pelo Simples Nacional por parte das empresas em início de atividade. Limite esse que não pode ser excedido, mas que pode ser reduzido, se os requisitos do inciso 1 do parágrafo 3º conduzirem à data anterior. A Secretaria Executiva do Comitê Gestor do Simples Nacional também esclarece a questão nos mesmos termos. E aí eu trago uma das respostas do Perguntas e Respostas lá do Simples Nacional, que está no site, que vai na mesma linha. Tá? E ele tem até os exemplos aí. No caso sob julgamento, a recorrente foi inscrita perante o CNPJ em 26 de fevereiro de 2016 e teve a sua inscrição estadual realizada em 1º de março de 2017. Assim, de nada vale para ela a regra prevista no parágrafo 6º, inciso 5º, inciso 1 da resolução, pois o prazo especial é específico para as empresas em início de atividade, e tendo expirado o prazo de 180 dias desde a inscrição perante o CNPJ, a recorrente não mais poderá efetuar sua opção pelo Simples Nacional na condição de empresa em início de atividade. É esta a literalidade do artigo 6º, parágrafo 7º da referida resolução. Por todo o exposto, acertada a decisão recorrida ao manter o indeferimento do pedido formulado pela recorrente. Nesse sentido, voto por negar provimento ao recurso voluntário. Eu estava aqui dando uma organizada na sequência, perdi esse. Qual é o raciocínio para a inaplicabilidade do parágrafo 7º ali, dos 180 dias? O que o contribuinte defende? É. Ele acha que é o seguinte, você teria o prazo de 180 dias, mas teria aquele prazo também de 30 dias após o último deferimento. Então, se o último deferimento dele
foi após os 180 dias, mas ele fez a opção dentro do prazo de 30 dias, ele estaria acobertado pelo parágrafo 5º, né? E aí é justamente o que o Vadir fala, tá, tudo bem, então o parágrafo 7º não tem efeito nenhum, ele é totalmente inócuo, porque se o contribuinte fizesse a opção a menos de 180 dias, dentro dos 30 dias, estaria sendo aplicado o parágrafo 5º. E se ele fizer depois dos 180 dias, segundo esse raciocínio que ele quer, também estaria sendo aplicado o parágrafo 5º. O parágrafo 7º não serviria de nada, né? Na prática, o parágrafo 7º ele foi colocado para dizer, olha, passados 180 dias, a sua opção vai ser a de um contribuinte normal. Não vale mais aquele prazo de 30 dias. Você vai ter que fazer a sua opção em janeiro do ano calendário. Então, é 30 dias limitado a 180, a interpretação que você Por isso está que a redação lá do parágrafo 7º, inclusive eu boto aí, na condição de empresa em início de atividade. Ou seja, após os 180 dias da inscrição no CNPJ, ele não é mais considerado uma empresa em início de atividade para se valer daquele prazo especial. Ok. Todos de acordo aqui? Algum questionamento? Só uma observação, isso é uma sacanagem, cara, porque realmente, principalmente no município e alguns estados, pedir inscrição estadual é uma burocracia tão grande, municipal, tem desvio de finalidade nos atos das secretarias que tratam desses pedidos, então, não raras vezes demora para sair, não por culpa do contribuinte, mas do estado. Mas eu concordo com a interpretação. Ok, todos de acordo, então? Por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso no item 115. 116, Ricardo M.M. Brinks. Vamos lá. Trata-se de um indeferimento de opção pelo Simples Nacional. A opção foi indeferida em razão de existência de débitos inscritos em dívida ativa, cuja exigibilidade não estava suspensa, conforme demonstrado a seguir. Você tem um débito ali, né, do próprio Simples, e a data da inscrição foi em 11 de julho de 2014. Na manifestação de inconformidade, a empresa alegou que o registro do termo de deferimento ocorreu em 10 de fevereiro de 2015. Deixou de recolher em época própria os débitos com a receita relativa a DAS dos meses 6 de 2011 no valor de R$ 735 e 12 de 2012 no valor de R$ 492. Os motivos que levaram ao referido indeferimento já foram sanados dentro do prazo legal, ou seja, até 31 de janeiro de 2014, determinando-se o cancelamento do ato de exclusão. A DRJ entendeu que era improcedente a manifestação, porque não poderá recolher os impostos e contribuições que foram na forma do Simples a empresa de pequeno porte que, à época da opção, possuía débito inscrito em dívida ativa com exigibilidade não suspensa, não regularizado no prazo legal. Cumpre esclarecer que a instância COR fundamentou a sua decisão no fato de ter constatado que a dívida em questão teria sido extinta somente em 25 de fevereiro de 2015, portanto, depois do prazo legal concedido pela legislação. No ano de 2015, tal prazo foi estendido até 6 de fevereiro de 2015, conforme nota Simples Nacional 1 de 2015 da CODAC, tem esse detalhe. Conformada, a interessada apresentou recurso voluntário, onde essencialmente alega que os débitos que motivaram o indeferimento foram recolhidos e atualizados em 26 de setembro de 2014, dentro do prazo legal estipulado pelo ADE 990401, de 3 de setembro de 2014. Acrescenta que no período de janeiro a 15 de fevereiro de 2015 estava à espera de decisão. Após esta última data, tendo sido verificado que o pagamento foi efetuado na RFB administrativa, entre aspas, foi orientado pela Receita Federal a efetuar novamente o pagamento na forma PGFN, entre aspas. Isto foi feito em 23 de fevereiro de 2015 pelo valor de R$ 1.994,30, acompanhado de pedido de revisão de débitos inscritos em dívida ativa da União, recepcionado em 29 de fevereiro de 2015. Esse é o relatório. Posso seguir, né? Pode. Bom, o recurso é tempestivo e preenche os requisitos de admissibilidade. Conforme relatado, a interessada teve sua opção indeferida através do termo registrado em 10 de fevereiro de 2015, folhas 14. Esse foi o ato administrativo que modificou
à manifestação de inconformidade. Entretanto, desde 3 de setembro de 2014, com a edição do ADE número tal, folhas 15, tudo indica que a empresa já estava excluída do regime, com efeitos a partir de 1º de janeiro de 2015, em virtude da existência de débitos. Em seu recurso, a interessada esclarece que os débitos que motivaram o indeferimento, aqueles que foram reunidos na inscrição número tal, que é aquela que eu mencionei acima, já haviam sido recolhidos e atualizados desde 26 de setembro de 2014, portanto, dentro do prazo de 30 dias estipulados no mencionado ADE. Efetivamente, os documentos anexados com a manifestação de inconformidade já era possível constatar que a empresa recolheu 2 DAS, documentos de arrecadação do Simples Nacional, em 26 de setembro de 2014, para quitar os débitos de R$ 492,30 e R$ 735,17, respectivamente, referentes aos períodos de apuração 12 de 2012 e 6 de 2011, folhas 18 a 21. No mesmo anexo, também havia sido juntado o comprovante do recolhimento, efetuado em 23 de fevereiro de 2015, do DAS referente à quitação do débito escrito na DAU, sob o número, aquele número. Este último chegou, inclusive, a ser atestado pela DRJ, mas considerado intempestivo para fins de reverter o indeferimento da opção. Pois bem, parece claro que a contribuinte se equivocou ao ter recolhido os DAS referentes aos débitos 492,30 e 735,17, quando estes já estavam consolidados numa inscrição em dívida ativa. Cumpriu o prazo previsto no DAE, porém errou na forma de regularização dos débitos. Depois, quando soube que sua opção para o ano de 2015 havia sido indeferida, acabou por pagar em duplicidade débitos referentes aos mesmos fatos geradores. A meu ver, estamos diante de um erro procedimental absolutamente excusável na medida em que as obrigações tributárias foram extintas no prazo legal previsto no primeiro ato de exclusão. De fato, o parágrafo 2º do artigo 31 da Lei Complementar 123 aplica-se à comunicação de exclusão do regime. Veja-se, está lá no está lá reproduzido no meu voto, transcrito no meu voto esse dispositivo. Perceba-se que a norma faz expressa referência às hipóteses do inciso 5º e 16 do caput do 17, aí também reproduz. E é justamente no inciso 5º, acima transcrito, que está fundamentado o termo de interferimento lá das folhas 14, objeto da manifestação de inconformidade. Com efeito, há precedente nesta casa que admite a extensão da regra do artigo 31, parágrafo 2º, considerando a possibilidade de regularização no prazo de 30 dias para a apresentação da manifestação de inconformidade, também nos casos de indeferimento da opção motivada pela existência de débitos sem exigibilidade suspensa. Nesse sentido, o brilhante voto da conselheira Edeli, proferido no acórdão que eu cito aqui, ainda da turma 1101, ao invocar a razoabilidade da referida extensão diante do silêncio desta faculdade no âmbito do indeferimento de opção. Confira-se, eu reproduzo o voto da Edeli, que ela entende pela extensão desse prazo também para os casos de indeferimento. Outro sim, o acórdão 1101, do qual também participou o ilustre conselheiro, no mesmo sentido. Portanto, seja na forma de um termo de deferimento da opção ou de um ato de exclusão do regime, concordo que há que se conceder o prazo de 30 dias contado da data sua ciência para a regularização dos débitos que motivaram o feito. E assim, como a interessada cumpriu o prazo nas duas ocasiões, chegando a replicar a extinção das mesmas obrigações tributárias, não vejo razão para manter o indeferimento da opção. Por oportuno, esclareça-se que não é competência deste colegiado a apreciação do pedido de revisão de débitos inscritos em dívida ativa da União, recepcionado em 29 de fevereiro de 2015, que foi juntado com a manifestação de inconformidade e cuja cópia foi também incluída com o recurso. Pelo exposto, oriento o meu voto no sentido de dar provimento ao recurso voluntário. Ricardo, por que a DRJ não reconheceu isso? Porque o da opção, ainda que o outro fosse considerado, a opção estava dentro do prazo, não estava? Fevereiro. Presidente, vamos lá, fatos. Pelo que eu estou lembrando aqui na leitura, você teve um ato de exclusão lá atrás, em setembro, um ano antes, não, um pouco antes, chegou a ser um ano, mas no ano anterior, e ele pagou ali.
e depois tentou fazer ali a opção no ano seguinte. Foi indeferida, porque ali não se verificou que ele tinha feito aquele pagamento. Ele errou no pagamento, ele pagou para a Receita quando o débito estava no âmbito da dívida ativa. Entendeu? E aí, depois, quando ele viu isso, ele pagou de novo. Pagou de novo, mas pagou com um delay aí, né, naquele prazo. Até o dia 31, mas não era dia 31 nesse ano, houve uma extensão, então, houve um problema ali. Eu considerei que haveria que se considerar os 30 dias, né? Ricardo, se fosse no indeferimento. Se é que eu fiquei com uma dúvida. O erro dele, pelo que eu entendi aí, na hora que teve o ADE, ele pagou até tempestivamente. Só que ele pagou no código de receita errado. Ao invés dele pagar, igual você falou, para a PGFN, ele pagou para a Receita Federal. Agora, em relação à opção, ele errou, que ele falou aí, eu fiquei esperando, acabou 31 de janeiro e eu paguei depois. Ele pagou no final de fevereiro. Só que a DRJ, a análise dela, considerou só a questão da opção. Ela considerou só o pagamento extemporâneo. Aí ela indeferiu. Mas eu concordo com você, que talvez, eu não sei como é que seria feito isso, mas que ele pagou corretamente no ADE. Pagou assim, né? Com erro. Mas tempestivamente. A dúvida que eu fiquei, Ricardo, é como é que a gente sabe que são os mesmos débitos, o que ele pagou antes e o que ele pagou depois? Eu chequei, eu até vi aqui. Os valores, né? Valores e fato gerador. Só valor e fato gerador? Sim, né? Sim. Paulo. Só para destacar que assim, o pagamento que ele fez lá em setembro, ele fez com o código da Receita e foi um valor menor do que o valor que era devido. Porque como o débito já estava em inscrição, quando ele vai ser inscrito, ele tem um acréscimo lá dos encargos da Procuradoria por conta da inscrição. Então, assim, ele quitou em setembro com o código da Receita, mas quitou um valor menor do que o valor que estava sendo exigido e que motivou a exclusão. Pode ser, isso eu não chequei, mas de qualquer maneira eu entendo que ele pagou ali o segundo, né? Dentro dos prazos. Mas o segundo foi depois, né? O segundo foi depois do prazo. De 30 dias? Sim. O prazo de 30 dias era lá em setembro, ele foi cientificado lá em setembro. Não, mas tem... Acho. Mas ele não tinha 30 dias do ato da comunicação de que ele tinha sido indeferido para regularizar isso? Ele fez, né? O entendimento do Ricardo é esse, é que ele está falando que seria 30 dias depois do ato de indeferimento da opção. Então, ele traz lá a construção da EDELI, etc. Mas eu acho que a gente já julgou, sim, aqui. Acho que a gente já usou, inclusive, esse precedente da EDELI no voto do Ricardo mesmo, acho. O problema é o seguinte, uma coisa é você ter um débito, não ter sido excluído antes, e você fazer a opção e tem um indeferimento por causa disso. Pois é, mas acho que a lei é silente, né? Excluído pelo débito, não regularizar, e aí você dá mais 30 dias do ato do indeferimento? É opção, né? Opção é diferente de exclusão. É um outro momento. Eu acho que, de um jeito ou de outro, para mim, é claro que o cara errou. O indeferimento aí é para desincentivar o inadimplemento. O cara adimpliu, pagou 2 vezes, inclusive. Como o Paulo observou, ele pagou errado. Ele pagou para a Receita, mas pagou em valor inferior. Aí eu já mudo, ele não, entendeu? Se ele tivesse pagado o valor correto, tudo bem, mas ele pagou para a Receita, não pagou o valor do débito. Porque, para mim, a opção é até 31 de janeiro. Mas a segunda vez ele pagou o valor total, né? Com os encargos, né? Na segunda vez. Ele paga o valor correto. Ele até tentou pagar o débito apontado no ADE, ele pagou para a Receita o valor que ele entendia,
e o valor do débito contado era inferior. Mas o outro pagamento foi dentro dos 30 dias da comunicação do indeferimento. E foi completo, né? O segundo pagamento foi completo, com os encargos, né? Para quem de direito. Mas não existe essa regra na lei, Matosinho. A regra... A lei é silente. A lei é silente. Ela fala de 30 dias, ela não fala se é na indeferimento. Se ela quisesse, ela teria falado, como ela falou para o indeferimento. Ou para a exclusão. Na exclusão, ela dá Eu o acho que prazo. nós já julgamos nesse sentido que o Ricardo está Eu defendendo. acredito que sim. Já julgamos sim. O presidente, o apoio quer falar aí. Sim. Janaína, só aguarda, a gente já vai concluir esse julgamento só para encerrar? Só para não ter que... Pode aguardar 5 minutos? Posso sim, presidente, aguardo. Obrigado. Podemos julgar? Sim. Paulo? Eu divido, eu voto por negar provimento. Gustavo? Com o relator. Flávio, né? Com o relator, presidente. André? Com a divergência, presidente. Nelson? Com o relator, presidente. Fabiana? Acompanho o relator. Também acompanho. Então, por maioria de votos, obrigado. Dá provimento ao recurso, vencidos os conselheiros Paulo e Andréia, que negaram o provimento. Isso é o item 116. Vou pedir, então, ele faz um intervalo e para suspender a gravação